Olá, gente boa, que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, que você se encontre desfrutando da graça e da paz de Jesus Cristo. Queria hoje falar sobre um texto bastante conhecido da palavra de Deus, que é o que se encontra em João 16:33, quando Jesus nos faz um alerta e também uma promessa. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E tem três declarações aqui, três verdades nessa declaração de Jesus. Primeira delas é que enquanto vivermos nesse mundo, nós estaremos vulneráveis às aflições, sejam elas de que formas forem, não importa se do lado da saúde, da economia, dos relacionamentos, da psicologia, enfim, nós vamos enfrentar dificuldades e problemas nesse mundo. Então, viver é enfrentar dificuldades e resolver problemas, por outro lado. Mesmo sabendo das dificuldades e que no mundo nós vamos passar por aflições, nós temos a possibilidade de ter a oportunidade de resolvermos problemas e de vivermos segundo a vontade de Deus. O sofrimento nesse sentido é uma realidade que nós não podemos fugir. C.S. Lewis diz que às vezes Deus usa o seu megafone para nos chamar a atenção, para nos trazer de volta, para nos dar uma segunda chance, para que a gente possa entender que Deus é soberano e tem todo o poder no céu e na terra. Isso eu acho que alegra o meu coração, encoraja o meu coração, sabendo que enquanto nós vivermos nesse mundo, vamos estar vulneráveis às aflições, mas também sabemos que nós temos a oportunidade de resolver esses problemas, sabendo que o sofrimento vai ser uma realidade que nós não podemos fugir. Depois lá do pecado de Adão e Eva, nós ficamos longe daquilo que Deus tinha para cada um de nós. Em Cristo, nós somos reconciliados e em Cristo nós temos a oportunidade de viver uma nova criação. Segundo lugar, ou segunda verdade, assim como a vida passa, o mundo passa. Tribulações que nos abatem, tribulações que fazem com que a gente viva em dúvida, se perguntando como será o amanhã, a gente precisa entender, em segundo lugar, nessa segunda verdade, assim como a vida passa e o mundo passa, também as aflições, as tribulações são passageiras. Não ficamos em aflições, mas passamos por aflições. O deserto não é um local de moradia, o deserto é um local de passagem, para que a gente chegue nos mananciais de água, para que a gente chegue nos oásis de Deus para a nossa vida. Então, a gente precisa saber que no mundo tudo passa, passa tudo nessa vida, passa aqueles momentos de enfrentarmos as crises, as pandemias, os problemas de relacionamento, etc. Mas precisamos entender, nós não ficamos em aflição, mas passamos por aflições. Terceira, que as aflições que nos abatem são diversas na sua quantidade, origem e natureza. Somos bombardeados com toda sorte de aflição, por todos os lados, em todas as áreas. Mas o que eu devo fazer para ao passar por aflições, ou como eu devo reagir ao sofrimento? Nós somos humanos e sofremos, padecemos com o mal da ansiedade, ou padecemos com o mal das lembranças do passado, e muitas vezes não conseguimos viver o presente. Isso faz parte porque nós somos humanos. Quando a gente olha para Pedro, Pedro, que escreveu uma carta para encorajar as pessoas que estavam sofrendo, ele oferece alguns princípios para a gente. Então, eu queria que você prestasse bem atenção nesses três princípios que Pedro fala na sua carta. Que você, em primeiro lugar, precisa avaliar o seu sofrimento. Peça a Deus discernimento, sabedoria, para entender o propósito e o motivo do sofrimento pelo qual você passa. Você está sofrendo porque obedece ou porque desobedece a Deus?
Porque você teme a Deus ou porque você tem dado as costas para Deus? Como esse sofrimento tem ajudado você a se aproximar de Deus? Nós estamos vivendo esse momento de pandemia e eu tenho muita certeza que muitas pessoas estão se voltando para Deus, estão se sentindo fragilizadas e sabem que só Deus pode proteger, guardar, e só nós podemos confiar em Cristo Jesus, no nosso Senhor e Salvador. Segundo lugar, que você não deve estranhar o sofrimento como se fosse algo estranho. Não, jamais. Viver é sofrer. E ser cristão é viver no mundo que nos odeia. Jó concluiu no seu sofrimento: o homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação. Jó 14:1. Então, nós não podemos estranhar o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida e não tem nada de estranho, não. Às vezes as pessoas acham que é estranho sofrer. Ah, mas se Deus é bom, por que nós sofremos? Nós sofremos pelo nosso pecado, ou pelo pecado de Adão e Eva. Como consequência daquele pecado, hoje nós sofremos, mesmo sendo cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Mas haverá o dia que nós estaremos na Nova Jerusalém celestial e que não haverá pranto, não haverá choro, não haverá lembranças negativas. Terceiro e último lugar, você deve ter bom ânimo no sofrimento. Você não deve esmorecer, perder a coragem, desanimar. O texto diz: mas tende bom ânimo, declarou Jesus. E aqui uma coisa importante: a razão teológica é que Cristo venceu o mundo e ele nos transmite a sua vitória pela fé, pois tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso que é importante em viver por fé, não olhar por aquilo que acontece, por aquilo que a gente vê, mas viver por fé. 1 João 5,4 diz isso, Hebreus também diz isso, Romanos também diz isso. Há também uma razão escatológica pela qual nós devemos ter bom ânimo. Romanos 8,18 fecha essa ideia do terceiro ponto aqui, que você deve ter bom ânimo no sofrimento. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória do porvir, que há de ser revelada em nós. Então nós aguardamos a nova criação, nós aguardamos a nossa nova posição em Cristo Jesus. Então, percebe aqui as três verdades: que enquanto vivermos nesse mundo estaremos vulneráveis às aflições. Segunda, assim como a vida passa e o mundo passa, também as aflições são passageiras, que as aflições que nos abatem são diversas na sua quantidade, origem e natureza. E uma resposta de Pedro ao sofrimento, ele diz que você precisa avaliar o sofrimento. Segundo lugar, que você não deve estranhar o sofrimento como se ele fosse algo estranho. E terceiro lugar, voltando ao final do texto de João 16:33, Jesus nos diz que nós devemos ter bom ânimo no sofrimento. Da mesma forma que ele morreu e ressuscitou, nós morreremos e seremos ressuscitados com ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, não perca a fé, não esmoreça, não perca a coragem, não desanime. Siga em frente em nome de Jesus, com um sorriso nos lábios, com fé em Cristo Jesus, com confiança, sabendo que Ele, somente Ele, tem todo o poder nas suas mãos. Ele é o dono do universo, Ele é o Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Oremos. Paizinho querido, muito obrigado por esse dia, pelo renovar das tuas misericórdias sobre nós, pelo teu cuidado, Pai, pelo seu amor, pela sua salvação. Obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, com o sacrifício salvífico de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, Pai, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Te pedimos, Pai, para que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal e nos deixe a chance, Pai, de vencermos mais essa tribulação, mais essa aflição. Pedimos mais uma vez pelos profissionais de saúde, pelos voluntários, por todos aqueles que
estão ajudando outras pessoas. Que o Senhor não tire isso do coração da tua igreja, Pai, de ajudarmos-nos uns aos outros, para que nada falte à família da fé. Abençoa a nossa cidade, os profissionais de saúde. Pai, abençoa esses grupos de cientistas que praticamente já estão procurando uma vacina, um coquetel de remédios para que tudo dê certo. Hoje eu li 3 reportagens, fiquei contente, esperançoso. Que essa esperança venha do teu trono de graça para a humanidade. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, que nós não desanimemos, não esmoreçamos e que possamos ter força e fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos, Espírito Santo, dá-nos consolo e encorajamento. É a nossa oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, guarde você, proteja você e a sua família. Um grande beijo, um grande abraço virtual. Logo, logo nós estaremos juntos. Eu creio nisso. Amém?